Seja muito bem-vinda ao Pod Organiza. Mais essa semana estamos aqui para falar de organização, para trazer inspiração, questionamentos, trazer convidados inspiradores aí que sempre trazem para nós muito conhecimento, né, da sua área, sempre buscando, claro, um pouco de organização, mas em muitas áreas para nos inspirar aí na nossa vida. E antes, claro, de eu apresentar essa minha convidada super especial, quero dizer também que esse pod acontece porque a gente tem parceiros aí que acreditam, né, na mensagem que a gente quer levar para a mulher, de leveza, né, de mostrar que é possível, que a gente consegue dar conta. Nosso público é a maior parte mulher e eu espero que você que nos assiste, né, ou nos escuta apenas, sinta-se realmente abraçada quando a gente traz esses temas que são tão importantes. Comigo hoje aqui a Imperatriz Itoquilar, sempre no nosso cenário, então sempre cuidando para a gente se sentir confortável, receber nossos convidados, lembrando que tudo que a gente tem aqui, muito mais, você encontra na Imperatriz Itoquilar também. Comigo a Tiburcio, que é a loja mais completa que a gente tem de organizadores aí, utensílios de limpeza da região, é a Tiburcio, que tudo que você precisar de organização, pensou Tiburcio, também comigo. O Supermercado Bertoletti, toda quinta a gente tem um passeio especial lá, mostrando produtos, mostrando como usar, trazendo dicas. Então o Berto também está aqui comigo, toda quinta a gente está lá e eles estão aqui toda quarta também no nosso episódio do Pod Organiza. E por último, e não menos importante, a gente sempre fala que organizar, limpar, tudo isso é importante, mas a gente não pode esquecer também, né? Decorar é importante, organizar, limpar, mas também ter momentos com a nossa família, momentos especiais, criando memórias, e é por isso que a Esquina Bom apoia também o nosso pod, né, que um sorvetinho, um negocinho às vezes muito simples, gera muitas lembranças nos nossos filhos, enfim, na nossa família como um todo. Esses são os nossos parceiros e agora eu vou apresentar para você a nossa convidada de hoje, muito especial, ela que é enfermeira, especialista em imunização e laser terapia pediátrica. Se eu falar alguma coisa errada, depois me... com atuação focada em curativos, com coberturas tecnológicas, um olhar moderno, humano, extremamente necessário dentro da saúde, com uma rotina intensa. Eu até estava tentando entender como que ela organiza tudo isso, vamos descobrir com ela. Intensa, cheia de propósito, ela vem compartilhar com a gente aí como a organização impacta diretamente também no cuidado aí, na rotina profissional, na maternidade, ela que é mamãe também, e na qualidade de vida. Então, hoje a gente vai receber Odilara Centenário Frel. Bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui com você hoje, conversando um pouquinho, né? E trazendo um pouco da minha rotina, né? Um pouco turbulenta, mas também do meu jeito como eu consigo me organizar, né? Que não é nada fácil, né? Eu digo a questão das mulheres quererem ser mãe, né? Empreender. A gente quer tudo, né? A gente quer tudo ao mesmo tempo, né? Querer empreender e também ter um trabalho fixo, né? Então a gente se vira nos 30, né? Eu digo assim, para conseguir dar conta de tudo, né? Mas vale a pena, né, Odi? Vale a pena, vale a pena. Eu acredito, eu sempre digo que às vezes a gente, eu pelo menos sonhava em estar em casa com as crianças e tal. Não foi possível estar só em casa, até porque eu amo o meu trabalho, mas eu acredito que eles também querem ver uma mãe feliz, realizada com o trabalho fora também. É, com certeza, eu acredito que sim, porque eu acho que é a questão do exemplo, né? A criança, ela leva muito que o exemplo dos pais, né? Então, eu acho que eles vendo a gente trabalhar, futuramente eles também se instigam, né? No nosso exemplo de trabalhar, de sair, de buscar novos caminhos, né? Então, eu acredito que vai muito a criança... Nós somos o espelho dos nossos filhos, né? E eu espero que o meu filho siga o exemplo de querer buscar algo sempre novo também, né? Que legal. Eu quero saber um pouco mais da tua história, eu já conheço um pouco, tu já me contou bastante coisa, mas eu sei que tu escolheu esse mundo aí do cuidar, da enfermagem. Tu sempre gostou ou foi alguma coisa que simplesmente aconteceu assim? Olha, a questão da enfermagem foi algo que foi acontecendo na minha vida. Na infância, né, não era algo que eu desejava de maneira alguma, né? Na minha infância, eu sou uma menina do interior, então eu sempre digo, da onde tu é? Eu sou da linha São José, eu sou de Sério? São José. É da roça eu também. Sou de lá. Eu também sou. Eu tenho muito orgulho das minhas raízes, né? Porque aí foi onde foi a minha base, né? A base que eu digo da questão não só de cuidado, mas como pessoa, né? Daí eu venho a questão de valores de respeito, cuidado, trabalho, né? A questão dos pais, eu digo o reflexo dos pais que tem em relação aos filhos, né?
Então, os meus pais foram o meu espelho, questão de trabalhar sempre, né, muito e sempre certo, né? Então, desde quando eu me conheço por gente, eu tive muitos bons exemplos, né, dessa questão de cuidado, trabalho, dedicação, questão de comprometimento. Então, na época da infância, eu gostava muito dos animais, né? Eu queria ser uma veterinária. Meu sonho era ser veterinária. Já gostava de cuidar, mas não de pessoas. Mas não de pessoas. Não tinha todo esse contato, né, com pessoas, até porque eu gostava, eu sou filha única, então eu vivia no meu mundinho, né? Eu, o pai, a mãe e os meus bichinhos. Sempre gostei muito de animais, então eu vivia mais sozinha. E depois, com o passar do tempo, eu fui tentando, eu sempre fui muito comunicativa, e fui conhecendo mais pessoas, e eu fui vendo essa questão do cuidado da enfermagem foi após a questão do ensino médio. E quando eu sofri um acidente de moto, me machuquei feio, e eu vi que quando fizeram a limpeza, o curativo, para mim não ficou muito bom. E eu fiquei com marcas assim no meu corpo que poderiam ter sido amenizadas, né, se tivessem sido bem limpas. Então isso foi um sinal, e logo após isso a minha avó precisou, né, de alguns cuidados, né, eu já daí ingressei na enfermagem e ela precisava fazer cirurgias, né, de pele, então precisava de alguém que fizesse. Ali no interior a gente não tem essa questão de alguém que faça esse trabalho, né, na época não tinha o postinho de saúde, nada disso, então tinha que se deslocar até a cidade para fazer. Aí eu disse, avó, eu já tô aqui, tô no terceiro, quarto semestre, eu faço para ti. Tem problema, não tem por que tá indo todo dia fazer o curativo, né? Aí foi aí que eu comecei a comprar as minhas pinças por conta e eu fazia os curativos na minha avó. Ela fez, na época, até que eu acompanhei, eu me formei e continuei cuidando dela, eu acho. E ela fez 30 cirurgias. E dessas 30 cirurgias, todas que eu cuidei foram todas muito bem sucedidas, a gente diz, né? Não teve nenhum problema de infecção, nenhuma rejeição de enxerto. Então, essa questão do cuidado vem relacionada à questão que eu tive muito com a minha avó, né? E ao que aconteceu comigo, né? Hoje, isso que tu falou, eu achei muito interessante, porque eu nunca me encontrei, digamos assim. Eu sempre buscava assim, o que eu vou fazer da minha vida? E eu comecei 3 faculdades, não continuei e tal. E eu sempre pedia para Deus, assim, Deus me mostra onde que é o meu lugar, o que eu vou fazer, o que é para mim, o que vai me brilhar o olho. E isso vai bem no encontro com o que tu trouxe, porque eu descobri isso dentro de casa, porque eu, né, digamos assim, eu floresci dentro de casa, mostrando as minhas rotinas, vi que aquilo dava para ser um negócio também, e tu da mesma maneira, né, quando tu, digamos assim, tu sofreu um acidente, que é uma coisa ruim, né, uma coisa difícil, em vez de tu ficar, muitas vezes, talvez reclamando e tudo mais, tu conseguiu olhar para isso, talvez entendendo o teu propósito. Isso é muito especial, né? É um sinal, eu digo assim, foi algo bem ruim, né? Tipo, essa questão do deslocamento, todo dia fazer curativos e tal. E ver que não ficou bom. Então, isso sempre ficou no meu inconsciente, né? Eu podia fazer melhor. Dá pra fazer melhor. Dá pra fazer melhor, né? Então, isso sempre me instigou em algo nesse sentido, de que eu pudesse fazer, eu não digo a diferença, mas de que eu pudesse fazer sempre o meu melhor quando eu atendesse uma pessoa. Então, acho que isso foi na faculdade, foi assim, eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui muito curiosa, nunca fui a melhor aluna, né? Mas eu sempre fui curiosa e gostaria de saber o porquê das coisas. Então, quando eu faço alguma coisa, quando eu tem um ditado da enfermagem que a gente diz que quando a gente toca uma pessoa humana, né, tu pode dominar todas as técnicas, né, saber de tudo, mas quando tu toca uma pessoa humana, tu tem que ser outra pessoa humana, né, porque é com vidas que a gente trabalha, né, diferente de outras faculdades, às vezes é com papel, às vezes é com dinheiro, não, eu cuido da pessoa. Então, isso é a minha base para o meu negócio também. Eu, tipo assim, eu tenho um negócio? Eu tenho a clínica, né? Que é a clínica de vacinas, né? É uma clínica de vacinas, mas eu não penso ela como um negócio, assim, um negócio lucrativo. Claro, todo negócio tem que ter o seu lucro, mas quando eu tô ali, eu tento, é a pessoa. O foco não é o dinheiro. Não é o dinheiro, o foco é a pessoa, é o cuidado. Né? É a enfermagem, diferente de, eu digo, a gente tem o olhar diferente, né? O olhar da enfermagem é diferente de qualquer outro olhar, porque a gente foca no cuidado humano. A gente não foca na questão medicar, ou de repente na questão de
sei lá, questão burocrática, algo assim. Não, a gente foca na pessoa em si, né? De como ela estar naquele dia, né? Tentar levar o melhor de conforto e qualidade, né? Que a gente pode estar oferecendo para aquele momento, né? Que legal, que interessante essa visão. E eu acho muito interessante porque, na real, quando alguém vai, muitas vezes, até você, porque ela tá no momento de vulnerabilidade, né? Tá doente, tá precisando muitas vezes, né? Sim. Na enfermagem ou realmente na vacina, pensando em se proteger. Então, encontrar uma pessoa que realmente se importa, que hoje é tão difícil, né? É difícil. Que as pessoas realmente se importem verdadeiramente, é algo que faz a diferença no mercado também, né? Não, com certeza faz a diferença. Até, eu digo, quando eu me formei, assim, eu tive várias experiências, né? Quando a gente sai da faculdade, tudo é novo, né? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E eu acho que eu fui muito abençoada porque eu tive essas experiências, né? Eu digo, tudo é um aprendizado. E então, o meu primeiro emprego, eu sempre gostei muito. Eu dizia que eu ia ser uma enfermeira hospitalar. O meu sonho era ser uma enfermeira hospitalar porque aquela rotina, eu amava aquela rotina, eu amava o cheiro de álcool, essa questão de limpeza, né, de higienização, eu sempre gostei muito de ambiente higienizado e limpo. Então, o hospital, para mim, foi um divisor de águas. Porque lá, quando eu me formei, eu cheguei com todo aquele gás, aquela vontade em mostrar serviço, né? E lá a gente passa por vários setores, né? Então, eu trabalhei na emergência, eu disse, não, aqui não é para mim, que né? Não é um setor que é muito improviso, muita questão, tu não sabe o que vai acontecer. Então, eu digo, não é o meu perfil. Aí, quando eu fui trabalhar na maternidade, aí eu comecei a me encontrar, que era o setor, tipo assim, ia nascer uma vida, né? Então, toda aquela expectativa, toda aquela... era uma energia tão boa, eu digo assim, porque a ansiedade dos pais, da família, aquele momento não deixa de ser preocupante, porque quando a gente está ali na questão de prestar um serviço, a gente tem que estar sabendo que está tudo, né? Tá tudo ligado, está tudo funcionando para receber aquela criança e atender aquela mãe, né? Então, mas aquele momento mágico da criança chegando é algo que começou a brilhar os meus olhos, né? E depois eu fui tive a experiência de trabalhar no centro cirúrgico. Aí o centro cirúrgico foi o meu chão, assim, parece que é algo que me complementou, porque era um lugar organizado, era um lugar que tinha toda essa questão de uma rotina organizada, de uma agenda organizada. Tudo certinho, tudo certinho. As pensas, o que vai usar, o que vai... Isso aí. Então, assim, foi um setor que eu adorei muito trabalhar, sabe? Foi uma experiência para mim incrível, porque daí eu tive a experiência das mães também, né? O parto cesárea, mas também dessa parte organizacional, do ambiente limpo. Que tu sempre gostou. Que eu sempre gostei, o ambiente limpo, o que é sujo tem que ficar no sujo, não pode misturar com limpo. E isso foi trazendo vivências que hoje eu trago muito para minha clínica, né? Então, eu digo, tudo foi muito um aprendizado, né? Que legal. E eu acho que o que me formou, né? O que foi me moldando e me formando, assim. Que legal essa questão do profissional. Tu acredita que tu sempre foi organizada e essa questão em casa também? Ou tu acredita que teve digamos assim, uma ligação, assim, tu gosta de limpeza em casa, das coisas organizadas também, ou tu deixou mais o profissional? Acho que tá mais no profissional. Em casa eu digo pro meu marido que ele é a parte mais do organizacional, ele é mais chato que eu nessa questão de organização, mas no trabalho eu sou bem organizada, tudo tem que estar naquele lugar, porque se não tá, as minhas meninas, eu digo que são as minhas meninas lá na clínica, elas já sabem que eu vou pedir onde é que elas colocaram, porque tem que... É um ambiente que eu gosto. É diferente, não é como guardar um copo num lugar ali errado, né? Eu digo, tem que estar aqui, se eu precisar estar aqui, né? Então é algo que eu levo muito para a clínica. Em casa eu dou mais uma relaxada, mas eu gosto do ambiente limpo, eu gosto do ambiente organizado, eu me sinto melhor com o ambiente organizado. Se a casa tá uma bagunça, parece que tudo fica uma bagunça, né? Então, o interno acaba refletindo e vice-versa, né? Então isso mesmo. Essa questão que tu disse, hoje tu trabalha de maneira fixa, né? Tem o teu trabalho fixo ali, tem a clínica e ainda é mãe, tem uma casa para administrar. Como que chegou um momento que tu olhou para isso e pensou, meu Deus, será que eu vou dar conta? E o que tu fez, assim, tipo...
para conseguir organizar essa tua rotina hoje? A primeira coisa, acho que eu tenho, assim, muito é a questão do suporte, né? A gente tem um legal. suporte familiar bom, assim, eu digo... Uma rede de apoio. Uma rede de apoio legal. Eu tenho, que nem... Somos eu, meu esposo, meu filho, né? Não é em casa, e a gente consegue, entre nós três, nos organizarmos, né? Então, a questão do meu marido, quem chega primeiro vai fazendo alguma coisa, quem acorda primeiro já vai adiantando para o outro. Então, a gente tenta se ajudar para que ninguém se atrase. Mas na questão da rotina, eu comecei a acordar muito mais cedo do que eu acordava antes. Legal. Então, quando eu trabalhava no hospital, eu não tinha filho, né? Eu estava só... Era outra realidade. Era outra realidade, então eu só tinha que trabalhar. Não, agora eu tenho que acordar cedo, eu tenho que já deixar arrumada, né? A questão da mochila do meu filho, que de manhã ele tem algumas atividades, o lanche, então eu tenho uma Tata que me auxilia também e fica com ele nesse período que eu não estou em casa. E depois ele tem as atividades dele. Mas a gente se ajuda muito, essa questão eu digo do parceiro, né? Eu e ele, a gente faz essa troca para conseguir dar conta das duas rotinas. Porque a minha rotina também exige bastante, mas do meu esposo também. Então a gente vai dosando para tentar dar certo, né? Que legal, quando os dois têm o mesmo objetivo, né? De conseguir organizar isso. E aí tu disse, eu acho muito interessante porque esses dias eu vi um post assim que dizia: eu não consigo acreditar que antigamente eu dizia que eu não tinha tempo antes de ter filho. Agora eu não consigo entender como que eu dou conta de tudo. É bem isso, né? É tipo assim, quem não tem filho, porque tu imagina, criança, aí tu imagina escola, mas tu não imagina cada passo. Então, desde lavar uma mamadeira, desde organizar uma fralda, desde lembrar que tem que comprar uma fralda. Então, tudo na nossa rotina muda com uma criança também, né? Muda. Eu digo que a nossa prioridade, depois que a gente tem filhos, não é mais a nossa prioridade. Eles vêm sempre em primeiro lugar. E eu digo, a maternidade, eu digo, hoje em dia a gente tem opção, né, se quer ser mãe ou não. Mas eu digo, a pessoa que optar, a mãe que optar, né, a mulher que optar em ser mãe, vai viver assim, a experiência mais maravilhosa da vida dela. Porque é um amor que não tem amor maior que o amor de uma mãe por um filho. Eu digo, é algo que a gente esquece da gente por eles. E é a questão realmente do cuidado. A gente às vezes esquece até do banho, né? Uma coisa bem simples. O meu horário de banho era tal. Não, a gente prioriza o banho. Comida fria. Tudo certo. Tudo vai mudando, Tudo vai mudando. A questão do sono. Para mim, a questão da privação de sono foi algo bem desafiador. Porque o meu filho nasceu na pandemia. O meu filho nasceu, tipo assim, teve o primeiro caso aqui no hospital de uma mulher que internou por Covid e eu estava lá para ganhar ele. Então foi algo que marcou bastante a gente e a questão que nós não tínhamos quem pudesse nos dar um suporte quando ele nasceu. Então família, ninguém podia nos visitar. Então tudo a gente aprendeu, eu e o meu esposo e ele. Eu digo, ele foi um sobrevivente, porque eu sou enfermeira, né? Mas a partir do momento que tu é mãe, o meu papel era... Não é, a enfermagem a gente esquece, ainda mais um negócio que a gente não sabia o que era, não sabia o que ia acontecer e tudo mais, então não tinha também, né, como tomar alguma decisão ali. Não. E essa questão eu acho muito interessante porque essa semana uma amiga minha me mandou, ela teve um bebê há pouco tempo e o bebê ficou doente, acho que a primeira vez ela mandou a foto, meu Deus do céu, o que a gente faz? Um monte de remédio, ela com o coração na mão. E eu disse para ela, amiga, tu achou que quando falam que a mãe é uma mulher incrível, era por pouca coisa? Porque eu acredito que a gente vai se moldando por todas essas experiências, a privação de sono, a questão dessa nova organização, a questão de tu aguentar ali, né? Imagina tu ver o teu filho doente, tu queria tô sentindo a dor para ele não sentir. Tudo isso vai nos fortalecendo também, né? Isso é um misto, né? Eu digo, é um misto de sentimentos, né? É uma insegurança, né? Porque o primeiro filho, eu digo, ele vem para abrir portas para os demais filhos, né? Sim. Mas com ele a gente aprende tudo, né? Sim. E essa questão do medo, da insegurança, mas também tem aquele momento que a criança tá bem, né? Não é sempre que tá doente, tem momentos que estão bem. Que é uma descoberta deles, então a gente se sente, sei lá, a pessoa mais maravilhosa do mundo, eu digo assim, porque tu tá trazendo ao mundo uma pessoa que é o teu espelho, né?
Tipo assim, você vai mostrar para ele o caminho da vida, né? Eles não vão ser para nós, os filhos, vão ser para o mundo, né? Mas é uma experiência única, assim. Eu digo, a mulher que tem o desejo de ser mãe, eu acho que ela não vai se arrepender. Não é fácil, não é nada fácil. Às vezes o pessoal romantiza essa questão da maternidade e tal. Cara, é assim, até os 2 anos, pelo menos para mim, até os 2 anos de vida do meu filho foi desafiador. A gente sobrevive. A gente sobrevive. A gente não viu, a gente sobrevive, a gente sobrevive. E daí era questão de uma pandemia, era questão de estar abrindo um negócio, né? Eu tava com não era clínica de vacinas na época, né? A gente tinha outro ramo, que era um home care. Então, assim, tinha que se preocupar com o filho, tinha a questão que nem eu digo, a privação do sono. Por quê? Porque o meu filho, ele dormia muito mal à noite, né? Ele acordava a cada 1h30. Então, eu dormia, em média, 2, 3 horas em uma noite. E no outro dia eu tinha que trabalhar. Então, a gente começa a ver essa questão do trabalho também que pesava. Mas, assim, ó, depois de 15 dias que tu aguenta essa rotina, se torna normal. Vai no automático. E quando tu começa a dormir bem, tu nem sabe, tu se assusta, porque tu tá dormindo uma noite inteira, sabe? Esses dias eu parei pra pensar, porque os meus estão com 8 e 5, né? Não, 5. Eu até me confundo nos nomes, me confundo nas idades. E aí eu falando, gente, porque às vezes a gente se acostuma com a nossa rotina e a gente não olha o quanto a gente evoluiu. Porque, cara, eu não dormia nem 3 horas na noite com o Vale, teve refluxo e teve cólica. E hoje eu olho assim, eu boto eles dormir às 7h30, 8 horas e eles acordam só no outro dia. Isso é o paraíso! É o paraíso. Né? E a gente só valoriza isso depois de passar por essa experiência, né? É bem isso. Eu recebo muitos pais lá na clínica. Lá na clínica, né? Tu deve ouvir muita coisa, né? E daí eles vêm eu digo, a criança tá dormindo bem. E eles, mais ou menos, daí tu olha as olheiras daqueles Acho que não. Acho que não, né? Não tá. Mas eu digo, vai passar. É uma fase, vai passar. E é a coisa mais... Daqui 1, 2 anos a gente volta a conversar, porque essa fase vocês vão sobreviver. Eu digo, depois vai ser só mais alegria, vai se tornando mais fácil, né? A gente vai aprendendo, vai se moldando. Não que vai diminuindo as preocupações, nada disso. Cada fase a gente vai se preocupando um pouco mais, né? Diz que é que nem videogame, passa de fase, fica mais difícil, mas vai indo, isso, né? Mas a gente vai aprendendo com eles, e eles nos ensinam muitas coisas também, né? Todo dia. Todo dia. E eu digo assim, eu sou mãe de 2, né? O que funcionou para um não funciona para o outro. Então, às vezes, eu sou mãe de primeira viagem, mas eu acredito que cada filho é um filho e tu vai sempre ser mãe de primeira viagem. Claro que tem coisas que tu já vai estar mais cascuda, que nem a gente chama, né? De não se afetar por uma coisa ou outra. Mas, no geral, tu sempre vai estar aprendendo, porque são personalidades diferentes, são maneiras diferentes, enfim, né? Isso muda tudo. Gostei muito que tu falou dessa questão do acordar mais cedo. Eu bato muito nessa tecla porque às vezes a gente tá tão envolvida em cuidar de todo mundo, ainda mais tu, né, nesse mundo também, de maneira externa, e às vezes a gente não lembra de nós. Então às vezes acordar um pouco mais cedo, eu falo para as meninas, às vezes pra gente ter um silêncio também, porque é o único momento do dia que a gente vai poder, sabe, ficar no silêncio. Então isso ajuda muito. E aí tu falou, a gente foi reorganizando. Eu acredito também, não sei se tu concorda comigo, que depois que a gente tem mais demandas, filho e negócio e tudo mais, tu também aprende a reorganizar as tuas prioridades, né? Eu acredito que coisas que antes tu fazia, hoje tu não faz mais, porque vai ficando e tu vê que nem é tão importante assim, e tu vai... Eu acho que vai mudando as coisas, né? Não, muda muito essa questão, que parece que quanto mais atividades a gente tem, mais fácil a gente consegue destinar elas. Porque eu sou uma pessoa que, se eu ficar muito no ócio, parece que eu fico perdida. Então, se eu tenho alguma demanda, tipo questão em casa, questão na clínica, questão aqui na universidade também, parece que o meu dia flui melhor. E se eu ficar um dia no ócio, que é muito bom também, às vezes a gente precisa disso, parece que eu fico mais perdida. Aí esse meu dia do ócio, assim, eu digo, eu gosto de acordar mais cedo. Essa meia horinha que eu fico sozinha, que não tem barulho nenhum em casa, é o meu momento. É o meu momento pro dia fluir, sabe? Pro dia fluir. Isso é muito bom. Eu sempre tento fazer isso, que às vezes a gente planeja... Amanhã eu vou acordar 5 horas para ter mais tempo. Quando eu vejo o Valentim, roda de mim. Oi, mamãe, bom dia. Bom dia. Isso aí. Tipo assim, né? Mas a gente sempre tenta. Eu acho que isso é bem importante também. Tem alguma outra coisa que tu teve que aprender nesse processo dessa rotina cansativa, pesada aí para conseguir dar conta? Ai, meu Deus, acho que a questão de paciência, a questão de, tipo assim, tu se colocar no lugar do outro e desacelerar. Por mais que às vezes a gente tá nessa rotina,
né, que nos exige, às vezes, muito, mas às vezes tu para e pensa, ontem eu estava até pensando, digo, o meu filho vai ter 5 anos só agora, né? Ele não, ano que vem, até eu estava olhando um videozinho, o ano que vem, de repente, ele não vai querer dormir comigo. Porque agora ele ainda quer dormir com nós, assim. Eu digo, eu acordo toda errada, mas eu digo, quem sabe ano que vem ele já não quer. Sim. Então eu digo, eu acho que aproveitar mais os momentos, né, Vanessa? Sim. Essa questão de quando você está com a família, ou quando você está no seu trabalho, que aquele teu tempo, tipo, com a família, seja o tempo de tu estar com a família e não pensando presente, de presença. Eu acho que isso vale muito mais do que a questão de um presente, né? Do presente material. Mas a questão da tua presença, eu acho que hoje, para as nossas crianças, é o que eles precisam de nós, né? O ano que vem eles, de repente, nem vão mais querer, mas neste momento eu acho que a nossa presença como pai, como mãe, eu acho que é o que eles vão levar como legado, né? Foi o meu legado lá de infância, que foi a presença dos meus pais, dos meus avós, né? Da questão de amizades, que me trouxe a ser a pessoa que eu sou hoje, assim, né? Que vai me moldando a cada dia. E eu acho que a presença dos nossos, com as crianças é o que hoje falta, né? Às vezes a gente tá tão acelerada. Tá no celular. Assim. Tá no celular. Ou às vezes a gente tá ali com o filho, né? Tá, né, com a criança ou com a família, mas tu tá aqui no celular. Eu acho que isso não pode se tornar automático, né? E acho que é mais ou menos isso. Que legal. Eu gosto muito de olhar para isso, porque eu também, às vezes, eu tenho que me policiar, porque às vezes a gente trabalha no celular e aí tu tem que aprender a separar as coisas e entender que tudo tem o seu momento. Sim. Isso que tu disse é muito interessante, porque a gente tem essa tendência, eu acredito que mais nós mulheres, que é assim... eu tô aqui, mas eu já tô pensando no almoço, eu já tô pensando no filho, eu já tô pensando o que eu vou fazer mais tarde. A roupa na máquina, inclusive eu deixei a roupa na máquina pronta, que eu vou ter que voltar a estender. A nossa cabeça não para. Não para. E aprender a estar presente. Então agora eu tô aqui com a Odio, estou totalmente aqui, né, olhando no olho dela, conversando. Eu acho que isso faz toda a diferença pra gente, mesmo que às vezes tu vai ter pouquinho tempo com as crianças, porque vai pra escola e tudo mais, mas tu tá totalmente presente naquele tempo, né? É isso mesmo. Eu até agora, o meu filho descobriu um hobby para ele e eu tô achando o máximo, porque como ele é um menino, ele gosta mais de futebol, luta, toda essa questão assim. E eu sou mais da questão de quebra-cabeça, de montar alguma coisa, de pintar. Então ele tá nessa fase agora da escola, que é a questão do pintar. E de ontem para hoje, a gente já pintou acho uns 10 desenhos, porque ele ganhou uns lápis novos. Então, assim, foi algo que nós achamos em comum, mas é o tempo meu e dele, sabe? É um tempo de qualidade com ele, né? Que legal, que interessante. A gente falou muito sobre essa questão da família, de rotina e organização, mas eu também quero trazer um tema que eu acho que é importante e tu domina super, que é, né, do teu trabalho, da questão dessa prevenção, desse cuidado. A gente, eu sei que a rede pública tem vacinas super importantes. Tem alguma diferença, agora já aprofundando para nós, né? Trazer mais para talvez as mulheres mães que nos acompanham. Tem alguma diferença? Tem alguma vacina que tu indica que seja feita nessa questão particular? Tem assim, a rede pública, né? Então, falando um pouquinho da rede pública, ela é o nosso sistema do SUS, é o mais completo do mundo inteiro, a gente pode dizer. Legal. Porque ele abrange várias vacinas que em outros países não existem, né? Não tem um sistema público de saúde que fornece vacinas. Então, assim, mas eles pensam na coletividade. Nós, de clínicas particulares, pensamos no indivíduo como pessoa, né? Então, cada caso é um caso. O que a gente indica geralmente para mulheres, para crianças, são as vacinas que têm uma proteção mais ampliada, né? Questão de proteção maior. O que o posto, né, o que a unidade oferece, podem receber, não tem problema algum. Mas o que a unidade não oferece, saibam que tem vacinas que têm proteções a mais. E essa questão de prevenção, né? Vacinas, por exemplo, que a gente usa muito para crianças, né? Vacinas de pneumonia. Na rede pública, a gente tem a vacina pneumocócica 10, né? Nós hoje já trabalhamos na rede privada com a 13, com a 15 e com a 20. Mais avançada. Mais avançadas, elas têm mais proteção contra mais sorotipos, né? Então, como nós moramos aqui no Rio Grande do Sul e a oscilação de clima é
terrível, né? Então, a tendência das crianças ficarem doentes é muito mais fácil, né? Então, quanto melhor elas estiverem imunizadas, maior, tipo assim, eu digo, menor é o risco de precisarem de uma internação hospitalar, de uso de antibióticos. Nossa, então, assim, não todo aquele desgaste, né? Aquele desgaste que a criança tem que se afastar, né, da questão de escolinha, vai ficar resfriada? Vai, mas não vai ter todos aqueles sintomas fortes, né? E tem vacinas de meningite também, que são extremamente importantes, né? E para nós mulheres, eu acho que vale a pena toda mulher olhar para si essa questão da vacina contra o HPV. Eu queria fazer essa. Na minha idade, né, no caso de 30, já estou na fase dos 30 anos, eu não recebi pela rede pública esta imunização. Então, na rede particular, a gente tem, e ela é mais ampliada que a da unidade. Por exemplo, a da unidade tem 4 proteções, a nossa vem com 9 proteções. Nossa. E essa vacina do HPV é a única vacina que previne câncer. Então, é uma vacina que previne câncer de colo de útero, mas não somente para a mulher, o homem também pode estar se beneficiando, né, a gente tem essa questão do homem que não quer fazer, né, Sim. Mas também pode estar fazendo essa proteção contra o HPV, que previne cânceres, né, relacionados à área genital masculina também, a questão genital feminina também. Então, a vacina contra o HPV é a única vacina que a gente tem hoje comprovada que previne câncer, né? Causada pelo vírus do HPV, né? Pela questão do HPV. Que interessante isso. E na rede pública a gente tem essa, Tem. Só que essa que a gente tem no particular, ela abrange... Tem mais sorotipos, mais proteção. E quem fez, por exemplo, na rede pública, pode fazer essa na particular? Pode fazer novamente ou não? Pode, sim. A gente pode estar complementando o esquema vacinal. Vai depender de quantas doses recebeu lá pela unidade. Mas geralmente pode, sim. Até os 45 anos de idade ela é indicada por bula. Então, e após, né, tem os estudos off-label, que daí a gente conversa sempre com o ginecologista, com o médico da pessoa. Trabalho em conjunto. Um trabalho em conjunto para ver se a pessoa tem a necessidade, a mulher ou o homem, após os 45 anos de receber essa imunização daí. Que interessante. E começa a partir de que idade? A partir dos 9 anos de idade, né? Já vai. Se a criança aí, o pré-adolescente, né, os pais já quiserem fazer somente a da rede particular, podem fazer, não vai precisar fazer a do posto, né? Mas também, quem já passou da idade, a gente diz, né? Porque o posto é até os 14, 15 anos que imuniza pelo calendário. Nós não, nós é até os 45 anos de idade. Então, mulheres, né, mães, no caso, né, após amamentarem também, podem estar se imunizando. Então, para toda essa faixa etária, e homens também, né, até a faixa etária de 45 anos. Que interessante, então, se tu pudesse indicar algo hoje para as mulheres nessa questão, seria essa? Essa vacina, com certeza. É uma forma de cuidado para nós como mulheres, mas como mães também, né? Porque os nossos filhos precisam de nós, né? Bem, né? Estáveis, né? Eu digo bem e bem de saúde também, né? Para nós podermos cuidar deles, né? Que legal, que interessante. Eu quis trazer porque eu sempre fiz, o meu calendário foi todo pelo SUS também, depois já quero conhecer a clínica, quero ver o que daqui a pouco dá para reforçar até com as crianças, né? Porque eu acredito que o Tony já teve pneumonia e, meu Deus do céu, né? A gente sofre, tem um desgaste muito grande. Então, sempre que a gente pode prevenir, eu acho que sempre vale a pena, né? Vale, com certeza vale a pena, porque é algo que diminui o uso muito às vezes de medicamentos, né? Antibióticos principalmente, às vezes a questão de uma internação, né? Porque eu digo sempre, o friozinho na barriga dos pais é a questão de uma internação, né? Tu ir para um ambiente hospitalar, daí tu já fica com todos os sinais de alertas, né? Ligado, com medo, com a questão de uma punção venosa, uma medicação. Então, todo esse transtorno pode ser evitado, né? Não quer dizer que a criança não vai ficar doente, vai ficar, mas a tendência é que sejam os sintomas mais leves, né? Isso aí. Consegue administrar, às vezes, até em casa, até tranquilo. Em casa, isso mesmo. Que legal. Mais alguma indicação que tu daria como mãe? Tipo assim, como mãe, mas nesse mundo aí, nem precisa ser só a vacina em si, mas que tu acha interessante, levando em conta que, claro, eu sei que muitas nos assistem de vários lugares aí do Brasil, mas pensando mais na nossa região, assim, sabendo que daqui uns dias começa esse frio todo, tem alguma coisa que tu gosta de fazer, de cuidar? Não sei, talvez
lavagens nas crianças, né? Alguma coisa assim que tu aplica na tua casa ali com o teu? Eu acho que essa questão do cuidado, né? Essa questão da gente prevenir antes de acontecer, né? Eu acho que essa questão de cuidado com as crianças, não só com as crianças, mas com nós também, né? Alguns hábitos, por exemplo, né? A questão da lavagem nasal, não sei se você chegou a fazer nos seus filhos. Eu fiz por muito tempo no meu filho também, ajudava muito ele, essa questão de resfriados e tal. A questão do próprio lavar as mãos, né? Cheguei em casa, né? Cheguei em casa a retirar o calçado antes de entrar. A questão da lavagem, higienização de mãos. Fazer eles criarem esse hábito criar também. um hábito de higiene. Eu acho que através desse hábito de higiene, a questão, claro, uma alimentação adequada, né? Atividade física, deixar a criança se sujar, brincar, não somente fechado, né? Assistindo telas e tal, mas deixar a criança ser criança, para criar imunidade também, é importante para eles. E depois sim, banho, lavagem de mãos, toda essa questão de vitaminas, né? Também alimentos que fornecem vitaminas, né? Frutas, verduras. Eu acho que isso é um misto de cuidados, né? Que querendo ou não, parte mais da questão de cuidado com a mãe, né? Mas o pai também complementa, né? Então, acho que é uma parte mais nossa, assim, tá resfriado, a mãe já se alerta um pouquinho antes, né? Sim. Eu acho que são formas que vão prevenir e que a criança vai passar muito bem, né? Que legal, que interessante. É muito bom ouvir também, já vai ligando muitos alertas na gente de pensar, não, acho que eu tenho que olhar se a vacina tá ok, tá em dia, as vitaminas, alguma coisa que precisa até fazer essas consultas, talvez pelo menos a cada, né, fazer esse acompanhamento. Eu acho que isso é importante, não só para as crianças, mas para nós. Eu acho que tu citou essa questão importante, né, da vacina para nós, mulheres. Eu acredito que se a gente daqui a pouco acendeu esse alerta nesse nosso papo de que elas vejam essa importância e façam, já valeu a pena. Para mim, pelo menos, já valeu. Eu sei que para ti, eu acho que também, né? Vale, com certeza. Eu acho que essa questão a gente fala muito do Outubro Rosa, né? Mas não, né, que é a questão de prevenção, né, para a mulher, né, no caso de câncer de mama, né, toda essa questão que é voltada um mês somente para isso, mas não precisa ser neste mês exato, né? Eu acho que é importante para nós mulheres, uma vez por ano, né, fazer uns exames de rotina, deixar meio já um mês específico para isso, específico para isso, para não deixar passar, né? Isso aí, eu acho que é uma forma da gente estar se cuidando, voltando o cuidado para nós mesmos, né? Porque a gente cuida de tanta gente, né? De todo mundo. E quem que cuida da gente daí, né? Então, acho que nós mesmos, temos que nos cuidar, né? Eu sempre digo, eu recebo flor toda semana, eu digo, se eu não me der, quem vai me dar? Então, eu mesmo vou me dar. Eu acho que parte desse aí, esse cuidado também tem que ser, né? Sim. Eu quero deixar o Instagram aqui, também o contato da tua clínica, né? Pra gente, né? Da questão das vacinas, para daqui a pouco alguém lembrou que não, preciso ver isso aqui, pode ir lá com vocês para ver o que dá para melhorar, reforçar. E também eu faço esse convite para vocês, que eu também farei, dessa questão nossa, dessa vacina nossa, para nós mulheres também. Então eu quero que tu faça um convite para as meninas também, né? Daqui a pouco chegar lá, daqui a pouco talvez nem precise, mas ir até lá para realmente ver se que não dá para reforçar aqui, não dá para melhorar. Então eu quero que tu deixe o convite também do teu negócio, claro, né? Não, gostaria de convidar então todas, né, todas as mães, todas as mulheres, né, em si, que queiram conhecer a clínica, vão ser muito bem-vindas, mas a gente sabe que às vezes a rotina é tão corrida que as pessoas não conseguem ir até no nosso espaço físico. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à caderneta vacinal do seu filho ou a nossa própria, né, como mulheres, que é bem antiguinha, podem mandar uma foto. Deixa ali, mas podem mandar uma fotinho no off para nós. Nós avaliamos a caderneta, a gente vai, né, eu digo nós porque não é somente eu na clínica, né, tem as minhas meninas lá, então, que a gente avalia, a gente orienta, né, quando a gente acha que é necessário conversar com o médico, a gente, né, com o médico, com o ginecologista, a gente sempre vai orientar pelo melhor, porque eu acho que é uma forma da gente estar cuidando de nós e dos outros também, né? Então é o convite que eu faço, né? Quem quiser conhecer o nosso espaço vai ser muito bem-vinda, né? A gente vai tentar atender e apresentar a clínica da melhor maneira possível, mas quem não puder ir, quiser nos chamar no WhatsApp também, tenha, né, a certeza que a gente vai tentar orientar e esclarecer todas as dúvidas.
Adorei, Odi. Muito Obrigada, obrigada. Pelo nosso papo. Gostei muito de conhecer um pouquinho da Odi, mãe, dona de casa também. Sim. E profissional incrível que tu é. Dá pra ver o brilho no olho, né? De quando tu fala sobre cuidar, sobre servir. Eu acho que essa é a palavra também, as pessoas. Então, muito obrigada por ter disponibilizado aí um tempo. Eu sei que o pequenininho tava meio doentinho e tu deixou para vir com nós. E então quero muito te agradecer, espero que a gente tenha outros contatos também, outros encontros, né? Eu que agradeço, né, Vanessa? É uma oportunidade, eu digo assim, foi uma oportunidade única, eu nunca tinha participado, então fico muito feliz em ter participado, né, em você ter feito esse convite e com certeza que venham próximos convites, que eu adorei essa parceria. Amei, vamos nos vacinar, vamos nos cuidar, vamos olhar um pouquinho para nós, né? Eu sempre digo, todo dia eu tô tentando lembrar elas e dizer assim, a gente cuida de todo mundo e quem cuida de nós? A gente cuida de nós, então a gente tem que olhar para isso. É isso mesmo. Gurias, muito obrigada pela sua companhia, né? Não esquece de enviar para uma amiga daqui a pouco que você lembrou que talvez faça sentido para ela, né? Que você... Sempre que eu mando alguma coisa para uma amiga, eu penso, não, eu pensei em você, esse papo aqui faz sentido. Então, quero que você deixe também, talvez, nos comentários alguma dúvida que a gente vai estar respondendo. E vou deixar aqui embaixo também o Insta da clínica, né, da Odi, também o Insta dela também normal. E espero que vocês tenham curtido mesmo esse papo. Um agradecimento especial aos nossos parceiros, a Imperatriz Stock Lar, sempre no nosso cenário. Também estamos a gente está aí com várias ofertas agora nesses dias lá na Imperatriz, então tá muito legal, a gente sempre tá passando, mostrando muita coisa lá. A Tiburski também é a loja mais completa de organização que a gente tem em Frederico e na região, também comigo o Berto, Supermercado Bertolete, sempre nos apoiando nas melhores produtos de limpeza, utensílios e tudo que a gente precisa aí para nossa casa. A Esquina Bom também apoia o nosso pod e para a gente sempre lembrar, né, que a gente trabalha, cuida e faz e acontece, mas tirar um momentinho para um sorvete, para criar essas memórias faz toda a diferença. Um grande beijo, nos encontramos na próxima semana no nosso Pod Organiza.